O assunto do dia é um tema que a gente vem abordando desde o início da semana, Mari. Depois que foi encontrada na rodoviária de Porto Alegre uma mala com parte do corpo de uma mulher dentro, estava no guarda-volumes. A polícia evoluiu na investigação e hoje chegou à prisão de um suspeito. E o delegado Mário Souza vai conversar conosco, ele que conduziu essa investigação nos últimos dias, e a gente quer detalhar como é que foi para a polícia chegar até essa prisão, delegado. E chama muito a atenção o fato de que o crime foi cometido em uma pousada e ninguém no estabelecimento acabou percebendo nada. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Stout. Estamos à disposição. Delegado, bom, vamos começar pela cronologia. O crime foi que dia, onde foi, como aconteceu? Não sei se o homem preso, que é o Ricardo Jardim, se ele deu mais detalhes sobre como executou esse assassinato. Bom, assim, para esclarecer para todos, assim, brevemente o que aconteceu, né? Todos que estão nos acompanhando aí, nos ouvindo. O crime tem uma certa cronologia, né? Tentando resumir bem rapidamente, com a morte, o primeiro ato, que foi 13 de agosto, o segundo ato, 20 de agosto, e, né, quando chegou até nós, em 1º de setembro, essa mala na rodoviária. Né? A partir daí, as investigações continuaram. Em 77 horas, nós conseguimos o objetivo, que era tirar ele de circulação, prender, identificar. Né? Foi bastante difícil, ele se programou, ele planejou muito esse crime, né? E fez, inclusive, situações cênicas, como foi o segundo ato dele. Então, foi uma complexidade muito grande. Em relação àquela questão que tu falou da pousada, né? O local onde foi realizado, pelas circunstâncias que nós temos até agora, a morte da vítima e o seu desmembramento, esquartejamento, nesse feminicídio, foi dentro de um quarto de uma pousada, né? E por que as pessoas não ouviram outras questões, né, que como tu comentou? Porque ele planejou muito esse crime. Agora nós vamos verificar as possibilidades da perícia e dizer como ela foi morta, se foi por alguma situação que seja possível identificar mecânica, ou se por alguma situação, por exemplo, de algum remédio, alguma situação que pudesse dopar, né, como se fala essa mulher, e aí cometer esse crime bárbaro. Em relação a essa questão de alguém ouvir e tal, essa é a circunstância que nos aponta. Ele planejou tudo, inclusive, pelo que nós temos, ele forrou com lona preta, grossa, ele comprou isso, uma lona grossa, espessa, com fita, né? Forrou todo o ambiente onde ele fez o esquartejamento. Então, embora não pareça, se ele dopou, por exemplo, a vítima, deu algum remédio para ela dormir ou algo nesse sentido, forrando esse local, não haveria, por exemplo, gritos, né? Então, isso é o que dá a motivação de não ter as pessoas percebido, por exemplo, né? E isso demonstra. E que tipo de pousada é essa, delegado? Desculpa lhe interromper. É uma pousada que recebe turistas, que recebe moradores? É uma pousada simples? Que tipo de pousada é essa? É uma pousada que ele estava hospedado, né? Uma pousada na zona norte da capital. Nós não estamos, por óbvio, divulgando o nome, a localização da pousada, porque isso nada tem a ver com crime, né? Mas é uma pousada que ele estava hospedado, depois de um tempo hospedado com a sua companheira, sua namorada, e ali ele realizou esse crime. E depois, conforme o movimento da investigação, desses dias que foram acontecendo, ele trocou e foi por uma outra pousada, numa tentativa, possivelmente, de escapar por mais um tempo da polícia, né? Essa foi a atitude dele. Então, era um local simples, né? Mas uma pousada normal, onde ele estava ali hospedado na zona norte aqui da capital. Vocês têm todos os indícios de quem é a vítima, mas falta a confirmação pericial. Exato, na questão não é nem que falta, Stout, aqui na realidade o nosso objetivo número 1, né, que agora a gente está falando de outras questões que são acessórias, mas o objetivo principal naquele momento era tirar ele de circulação, para que ele não fizesse isso com outras pessoas e não tivesse a impunidade. Então, isso foi feito, que é o objetivo. Agora, por exemplo, é muito importante que nós possamos, né, providenciar a entrega, né, à família dos restos mortais dessa vítima. Só que essa identificação oficial, ela depende pelo próprio estado que ele deixou o corpo, né, que é um estado muito difícil, né, de deterioração desse corpo, de DNA, que é uma perícia mais complexa e que já está sendo feita. Tão logo o DNA confirme a identidade, né, nós podemos divulgar aí sim, oficialmente, sem ter perigo de cometer algum equívoco. Mas, circunstancialmente, nós temos sim um nome
estamos bem próximos dessa identificação, mas precisamos da perícia em definitivo para poder divulgar o nome dessa vítima, e estamos aí em contato com a possível família já, fazendo esse procedimento para que a família, inclusive, forneça o DNA. Isso é tudo sob sigilo para preservar a família, mas está sendo feito, o DNA é de algum parente que está sendo feito, né, não vamos revelar de quem, com o corpo. Aí, encerrado esse processo, está sendo feito hoje já, nós vamos aí ter condições de confirmar oficialmente para a família e para todos quem era a vítima, mas é uma mulher, a princípio, de mais de 60 anos, que era namorada dele, e que ele, em determinada situação, montou esse cenário aí de horror e cometeu esse delito com esses atos todos, que chocou a cidade, a todos nós. Ele estava se relacionando com essa mulher há quanto tempo, delegado? Porque pela investigação de vocês, ele também tinha um objetivo financeiro, ele estava desviando o dinheiro dessa mulher. Na realidade, para nossa avaliação, até o momento, ele tinha um outro objetivo maior, que era se expor em uma certa medida, possivelmente, e fazer esses atos cênicos. Alguns deles foram bem organizados, como a entrega da mala na rodoviária, inclusive com data e com endereçamento a uma pessoa. Mas também, acessoriamente, ele estava sim pegando valores da vítima, Então isso aconteceu. Mas o motivo principal fica nesse cenário, os valores e essa questão dele fazer essa exposição, porque o primeiro abandono do corpo foi no local ermo, o segundo abandono, 7 dias depois, ele fez no local de absoluta movimentação, que é a rodoviária da capital, uma das mais movimentadas do Brasil. Então, ele buscou ali algum tipo de exposição, que foi aquela foto que vocês têm, aquela imagem, que ele está de máscara, luvas, de boné, óculos, então, e roupa folgada. Então, ele fez isso, e essas roupas também foram apreendidas. Então, é nesse cenário que esse crime aconteceu, e a nossa preocupação é que ele procurava sempre estar à frente da polícia. E para nós existiria um terceiro ato, que seria o abandono do crânio dessa vítima. E nós queríamos agir antes disso e também agir antes que ele pudesse, nesse andar aí, cometer um outro homicídio. Então foi possível interromper isso e realizar a captura, porque não ficasse impune esse crime tão chocante. De uma pessoa, vocês sabem disso, que já havia cometido um crime gravíssimo contra a mãe dele, que ele matou a própria mãe e a emparedou aqui em Porto Alegre, numa região nobre da cidade, há aproximadamente 10 anos. O que revela a personalidade dele já antecedente a esse crime. E delegado, o senhor falou do crânio, da cabeça, foi localizada na hora da prisão na pousada com ele ou não? Não. Essa parte do corpo da vítima, nós estamos também, porque isso é muito importante, trabalhando agora com mais força nisso, porque tínhamos que primeiro resolver a questão desse homem que estava solto, depois desse crime bárbaro, e para o responsabilizar também, e agora estamos aí aumentando a energia para que nós possamos, o mais breve possível, buscar a localização. E existem inúmeras possibilidades. A pessoa que demonstrou o grau de inteligência dele, o grau de preparação, uma pessoa que é publicitária, enfim, tem uma profissão que demanda uma série de conhecimentos, ele tinha esses conhecimentos, de redes sociais, conhecimentos profissionais, enfim, ele certamente planejou, em algum local, deixar essa cabeça, talvez no terceiro e último ato dele, que seria isso. E ele também mencionou, ele não foi interrogado ainda, mas ele é muito falante, e ele mencionou ali para os policiais e quem estivesse próximo, que ele teria uma intenção de tirar a própria vida como ato final de tudo isso. Então, é um contexto bastante denso, bastante difícil, mas nós estamos satisfeitos no primeiro momento, que o nosso objetivo principal era capturar esse homem, que ele não podia ficar solta, e também responsabilizar, o mínimo era isso, responsabilizar por ele ter feito esse crime, é um feminicídio muito, muito difícil. Delegado, ele conheceu essa mulher na pousada e, de novo, há quanto tempo eles estavam juntos, o senhor sabe? O tempo, o que nós podemos precisar nesse momento, nós estamos com algumas questões ainda que estão sendo avaliadas, mas o tempo, aproximadamente entre 5 e 6 meses seria o tempo que ele tinha esse relacionamento. E ele, é possível que ele tenha conhecido ela pessoalmente, mas há uma possibilidade de que ele tenha conhecido ela, uma possibilidade importante, que ele tenha conhecido ela por redes sociais. E por que eu ainda não posso afirmar categoricamente? Porque, como eu disse,
toda a energia da Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar e do GP, era para capturar o homem. Nós temos em paralelo várias questões agora em andamento, no decorrer do processo também, e uma delas é isso, verificar como ele fez atraiu essa vítima, porque ele tinha situações em redes sociais que ele mantinha perfis, né, perfis para conversar para conversar com mulheres, etc. Então, não dá para descartar a possibilidade de que ele tenha atraído essa mulher e, a partir dali, iniciado esse relacionamento e agora, né, ter feito com ela esse crime bárbaro, né, de forma assim, não superficial, mas de forma objetiva. Pode-se dizer que ele repetiu alguns atos bem similares aos feitos com a mãe dele, com a sua própria mãe, repetiu esses atos, a forma, algumas coisas, né, e aprofundou, né, possivelmente até se inspirando, né, em algumas obras de ficção que existem que trazem bem certo essa intenção de tentar afrontar o Estado, a sociedade, tentar controlar a polícia, tentar estar um passo à frente. Ele plantou provas falsas, ele fez denúncias falsas, nós temos essa informação, estamos apurando. Como assim, delegado? Que provas falsas e que denúncias foram essas? Ele plantou provas, ele colocou documentos, né, próximo da mala, ele colocou um CPF falso, um nome falso de quem seria o remetente, de quem iria buscar a mala. Ele quis atrapalhar, né, a investigação, porque tudo isso foi checado, né, tudo isso foi verificado. Então, ele ligou para a polícia? Ele ligou e fez uma denúncia? Não, nós não temos como saber quem liga, né, para fazer a denúncia. Isso é sigilo, não tem como saber, a polícia não tem como descobrir isso, né, isso é sigiloso. Mas nós temos, pelos equipamentos eletrônicos dele, que vão ser avaliados agora com a autorização do Poder Judiciário, a possibilidade de que ele tenha feito. Existem algumas circunstâncias, pelo seu conhecimento, sua habilidade e o raciocínio que ele usou para fazer esse crime, existe a possibilidade muito forte, né, os policiais não podem acessar esses materiais ainda, esses eletrônicos, vão ser acessados por perícia, com o aval do Poder Judiciário, mas tem a circunstância de que ele possa ter feito, né, também denúncias falsas. Por quê? Provas ele plantou, como o nome de uma pessoa, o CPF de uma pessoa, ele usava documento falso. Então ele possivelmente organizou muito esse crime, desde de ter forrado, né, o quarto onde ele cometeu o desmembramento e o homicídio, até mesmo os atos que ele foi fazendo e a forma, depois que ele se expôs lá naquela situação quase cênica na rodoviária, de aparecer lá para fazer a entrega da mala no guarda-volumes. Vocês devem ter visto os vídeos e as fotos. Sim. E a partir disso, então, é muito provável que ele, nessa linha, também tenha buscado fazer denúncias falsas. E isso porque nós temos várias denúncias, apuramos várias denúncias, e algumas dessas denúncias, que é o que nós podemos ter acesso agora, as circunstâncias que eu estou falando, diziam situações bem similares às encontradas na própria mala. Então é muita coincidência alguém denunciar o que está escrito na mala. Ele teria informação que outras pessoas não teriam em relação à mala, isso? Exatamente, exatamente. Só que isso só vai ser confirmado com as perícias oficiais, né, que vai demandar alguns dias, né, normal. E ele já prestou depoimento oficial, confessou, conversa informal? Não diria não prestou depoimento oficial e não diria conversa informal, né? Devido aos horários todos e aos direitos que ele tem assegurado, a sua integridade, ele só pode prestar o depoimento com o advogado ou um defensor que o Estado irá fornecer para ele, e isso vai acontecer no momento oportuno, né? Com essas garantias que ele tem direito a partir da semana que vem, é assim que a lei determina. E aí sim ele será interrogado e defrontado com várias questões. Essas informações, por exemplo, que iria atentar contra sua própria vida no final desse ato, desse plano, né, macabro que ele pensou, que os policiais avaliam, ele falou isso, ele comentou, não foi perguntado, ele falou, ele é muito falante, ele falou isso para os policiais não perguntaram nada, ele ficou falando o que ele fazia, etc. E isso aí foi, né, obviamente os policiais perceberam isso, né, documentaram para ter esse elemento informativo, mas isso vai ser tudo agora, né, no seu interrogatório formal, com o seu advogado, ele vai ter lá a oportunidade de falar ou não essas questões, porque motivação é muito difícil saber o que ele fez. Nós conseguimos enxergar o que ele não fez, o que ele queria, né, que há uma clareza muito forte, absurda, de que ele queria enganar o Estado, ele queria fazer isso, e ao mesmo tempo queria aparecer,
de certa forma, porque eu não me lembro, e vocês também não devem se lembrar, de uma pessoa que comete um crime desses e vai depois na rodoviária entregar a mala no guarda-volumes. Inclusive, Com certeza. crime de mala, nós temos um que foi há quase 100 anos atrás, no estado de São Paulo, que deu uma repercussão que o homem matou a mulher e largou numa estação rodoviária, se não me engano, lá em São Paulo. Ele largou, esse caso foi em 1928, era um imigrante italiano, ele matou a companheira, que estava denunciando para a família um plano dele de estelionato, ele era estelionatário, já tinha sido condenado, e daí ele matou a companheira, colocou numa mala, levou à Estação da Luz de trem, e daí no trem essa mala foi até o Porto Santos, colocou dentro do navio, mas o objetivo dele, no caso, ele até não, é diferente desse caso, que era claramente de aparecer, queria entregar o corpo, né? Nesse outro caso em São Paulo, o criminoso, ele queria esconder, ele imaginou que indo no navio para a Europa, nunca mais iam saber onde ela estava e nunca vinculariam aquele corpo a ele. No nosso caso aqui de Porto Alegre, infelizmente, a preparação dele é de longe mais profunda e mais organizada. E mais uma provocação, agressiva. né? Claramente, né? Ele queria ostentar, mostrar o que ele fez e gerar exatamente essa busca da polícia atrás do autor do crime. Delegado, muitos ouvintes... Perdão, pode concluir. Não, só para finalizar essa parte que o Stout falou, certamente, Stout, as informações que nós temos, né, que são questões testemunhais ainda também, ele acompanhava muito os jornais. Então ele estava... Certamente haveria uma vaidade em ver, não estão chegando em mim, eu estou fazendo isso, porque ele foi é típico de serial killer, né? O serial killer normalmente vai acompanhar a repercussão da maldade que ele cometeu. Os ouvintes, gostam de aparecer, né? Os ouvintes estão questionando se a família dessa mulher não deu falta dela. Afinal, o crime foi ali perto do dia 13 de agosto, faz bastante tempo, e ela simplesmente sumiu, parou de se comunicar com os familiares. Não sei se ela não tinha um emprego. A que vocês atribuem isso? Ou havia algum registro de desaparecimento dela? Tá. Não havia registro de desaparecimento. E nós fizemos uma pesquisa em paralelo aqui com a Delegacia de Desaparecidos e a Inteligência do HPP, com apoio também do GIA, aqui da Polícia Civil. Nós fizemos uma pesquisa enorme aqui em mulheres desaparecidas, uma faixa etária acima de 50 anos, no estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E nós não encontramos nesse perfil alguém que não tivesse sido localizado. Isso sempre também nos chamava muita atenção. Nós estávamos preocupados que poderia ser até uma mulher de outro estado ainda, ou até mesmo de fora do Brasil, por exemplo, do Uruguai, enfim, de algum país da fronteira. Era uma preocupação que nós tínhamos muito grande, nós não podíamos revelar isso. Mas não foi isso. O que nós temos aqui circunstancialmente, isso ainda agora vai ser periciado, mas isso não há dúvida, ele estava com o celular da vítima ligado, né, e foi custodiado agora para a perícia, mas estava ligado, e havia ali na tela, apareciam mensagens rodando, então dá a entender que ele estava fazendo se passando por ela de forma muito eficiente, né, e mantendo todo mundo bem assim, seguros de que está tudo certo. Então é por isso que não houve o registro, nós supomos que é por isso que não houve o registro de desaparecimento. Bom, e a família? Eu sei que o nome ainda não foi divulgado, né? Mas a família que vocês estão fazendo contato, como é que eles estão reagindo a tudo isso, delegado? A Polícia Civil, né, por ser uma polícia judiciária investigativa, a Polícia Civil, vocês acompanharam durante a semana, ela existe para justamente suportar pressão, né? Então, por exemplo, por que nós mantivemos o sigilo? Devido à investigação, devido a não errar as pessoas envolvidas, não podia ter nada de forma afoita, porque se nós fôssemos afoitos, poderíamos ter até solicitado a prisão de uma pessoa que não tinha nada a ver, que ele plantou a prova. Então, a família está reagindo com essa possibilidade, porque ainda não há confirmação, de uma forma muito chocada, por óbvio. Obviamente. E nós estamos protegendo o nome dela até agora e da família, justamente para que nós não, né, de alguma forma possamos expor de uma forma indevida a memória dela. Então, na realidade, nós dependemos agora dessa perícia que está sendo feita com familiares para confirmar, porque é praticamente impossível identificar ela, no estado que ela está, né, a vítima, para confirmar e aí sim poder fazer algo que também é muito importante, que é entregar, né, os restos mortais dela, para que a família possa se despedir dessa pessoa e dar o seu devido aí respeito a esse pessoal. Então, nós vamos manter, como tem que ser mantido, em respeito à família, até o limite, né, que eles tenham lá paz para sair dessa situação difícil, e desejamos muita força a eles, porque é uma situação difícil, se for confirmado que é
essa vítima era integrante dessa família. Essa mulher Delegado, para encerrar, o senhor é um agente de segurança muito experiente, trabalha para tirar maus elementos da rua. Como é que o senhor se sente sabendo que esse homem, em 2015, foi preso por matar e concretar a mãe, foi condenado em 2018 a 28 anos de cadeia e estava solto e cometeu um outro crime bárbaro? Como é que o senhor se sente, delegado? Bom, eu acho que são duas questões, ou talvez três. A primeira, né, é que ele é um homem, um criminoso, que o Estado deve, dentro da lei, né, e fazer isso, buscar que ele permaneça recluso. A minha opinião como delegado de polícia é que ele é um homem que, se ele ficar solto, ele poderá cometer, não interessa o prazo, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, ele poderá, se for solto, cometer novamente. Isso é uma observação policial das questões de investigação. Segundo ponto, né, ele, né, isso aí está sendo verificado ainda, mas ele certamente teve essa possibilidade de uma mudança do seu regime de pena, pelo que está sendo apurado, dentro da lei, dentro do que a nossa legislação permite. Então, e a partir disso ele descumpriu, né, e fugiu. Mas isso está previsto na nossa legislação, né? A legislação é essa. Então, as legislações então deveriam, né, em alguns casos, talvez o feminicídio, o homicídio, seriam mais duras ainda, não só com aumento de pena, não é isso, mas o processo penal, o que mantém a pessoa na reclusa, ser mais elevado do que os limites que nós temos hoje. E um terceiro ponto que é importante dizer é que a ação, e é importante registrar isso, além da Brigada Militar, do IGP, a sensibilidade do Poder Judiciário, e eu tenho que ser sincero, e do Ministério Público, foi muito importante para o caso, porque eles foram muito céleres, né? A prisão dele foi obtida em regime de plantão, em pouquíssimas horas. O juiz, a promotora, analisaram o caso de forma detalhada e determinaram a decretação da sua prisão preventiva pela morte dessa vítima. Então, é um cenário ruim, que ele não poderia estar solto, é óbvio que não, embora tivesse fugido. Ele não poderia ter essa melhora, talvez, na sua situação de pena, né, de cumprimento, mas a lei permite essas questões. Então, a nossa expectativa, né, enquanto não há essa alteração, se esse for o caminho devido, aqui é uma outra discussão, enfim, não vou entrar nessa discussão jurídica, mas a expectativa é que agora, né, ele deva ficar por o maior tempo possível recluso. Não basta ser condenado a 40, a 35, a 28, a 20 anos de prisão. Ele deve ficar recluso, em reclusão, pois a sua liberdade ou o seu regime mais brando pode proporcionar uma fuga, né, por exemplo, e ele pode voltar a fazer isso. Então é esse o cenário, né? Nós temos que ter essa noção de que, infelizmente, ainda nós temos as questões processuais, mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito tempo, né, pela própria atuação que nós tivemos aí, a sensibilidade judiciária do Ministério Público, no caso, que eles estão acompanhando isso desde o início, né, e decretando as ordens que nós solicitamos, que vai ficar muito tempo recluso. Essa é a nossa expectativa, porque eu repito, ele não pode ficar fora na avaliação policial. Ele não pode ficar fora porque ele tem grande chance de cometer de novo, como ele já cometeu. Matou a própria mãe, concretou, e agora fez esse crime bárbaro, chocante, com toda essa questão, essa encenação dessa companheira dele. Delegado Mário Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, obrigada pela entrevista e parabéns pela agilidade e pelo empenho da Polícia Civil nesse caso. Muito obrigado. Eu quero só mais uma vez destacar a participação da Brigada Militar, do Instituto Geral de Perícias, a sensibilidade do MP do Poder Judiciário e principalmente dos agentes do DHPP, que trabalharam muito, o delegado André, que estava à frente da 2ª Delegacia, o delegado Thiago Lacerda, diretor da capital, que foi um empenho de 77 horas ininterrupto para que nós capturássemos, identificássemos e retirássemos ele de circulação. Muito obrigado, boa tarde a todos.